Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos bem-vindos ao mais um podcast do Euler Fonseca, esse que vos fala falando de saúde. E olha só, hoje a dica é, se você tem um amigo que tem depressão, estresse ou o que mais? Ansiedade, fica ligado, já compartilha essa nossa live, porque hoje o entrevistado é o Dr. Vicente, psicólogo, especialista em tudo isso que eu falei. Bom, como é que você está, meu amigo Vicente? Tudo bem? Seja bem-vindo. Muito obrigado, graças a Deus tudo certo. Então, é um prazer estar aqui com vocês, né, pessoal? A gente partilhar esse momento, né? Então, tudo tranquilo. Estamos aqui para conversar um pouquinho. Vamos falar. Dr. Vicente, vamos lá. Podemos dizer que é o mal do século a tão famigerada depressão? Eu arrisco a dizer que foi o mal do século. Foi no sentido de que, hoje em dia, o nível... Se for fazer um comparativo, quantas pessoas têm ansiedade, quantas têm depressão, o percentual ele diverge bastante. Então, atualmente, existem mais pessoas ansiosas do que pessoas depressivas. Certo. Então, a gente pode dizer que foi o mal do século, no sentido de que, acho que lá no início dos anos 2000, né, que teve esse boom de falar sobre depressão, de pessoas comentando sobre depressão, mas na parte clínica que eu atendo aqui em Marabá, a maior parte das pessoas que me procuram no consultório são pessoas com ansiedade, não com depressão. Sim, sim. Que é o que nós vamos falar agora. Eu falei de depressão como mal do século, mas eu quero começar, a gente vai falar sobre ansiedade. Beleza. Até porque você está de frente com uma pessoa que sofre desse mal, infelizmente, a ansiedade. Já tive até que tomar remédio para dormir. E assim, não é nada bom. A gente sabe que se não cuidar é um passo para depressão, né? Graças a Deus eu não passei perto disso, mas não é fácil. Ansiedade é algo muito complicado para quem tem. A mente não desliga, né? O tempo todo ligado. Isso. E é possível afirmar que depressão é excesso de passado, a pessoa que vive muito no passado, buscando lembranças, lembrar daquilo que foi passado, que ansiedade é excesso de futuro, aquela pessoa que vive muito pensando no futuro, nas coisas que vão acontecer, o que pode acontecer, e está sempre preocupado com o futuro e esquece do presente. E o estresse é o excesso de preocupação com o presente. Eu tô correto nessas afirmações ou me corrija se eu estiver errado? Depressão, é muito interessante o que tu falou, que em pesquisas também, para estudar um pouco mais a fundo, eu acabei vendo isso também nas pesquisas, que a depressão... Vamos lá, vou fazer uma analogia aqui para entender melhor. Certo, vamos lá. A nossa mente é como se ela fosse uma máquina do tempo. Então, a gente tem um poder absurdo de ir para onde a gente quiser ir. Por exemplo, a gente está aqui conversando, aqui junto com o pessoal, mas eu posso estar em vários outros lugares ao mesmo tempo, mesmo estando aqui. Isso para falar do poder da nossa mente. E como a nossa mente é tão poderosa nesse sentido, a gente pode viajar para o futuro o tempo todo, a gente pode viajar para o passado o tempo todo também. E aí, vamos lá, a depressão e a ansiedade. Sim. A depressão ela é essa viagem recorrente para o passado. Então eu fico preso, eu arrisco até dizer isso, eu fico preso em acontecimentos, eu fico preso a situações, a pessoas e nada que cause prazer, nada que seja agradável pra gente. São sempre prisões no passado, mas acerca de algo que é desconfortável pra gente. E aí, sempre experiências negativas. Sempre experiências negativas. Por isso que consome tanto a energia da gente, sabe? Entendo. Por isso que a pessoa sempre fica bem para baixo. Tem uma coisa muito curiosa também, que depois vocês até podem pesquisar aí na internet. Que aí diz assim, teve um artista que ele fez desenhos de como seriam os transtornos mentais se eles pudessem ser enxergados. E a depressão ela é uma figura que está se derretendo
que está definhando. Nossa. Porque vem muito nesse sentido, tá? Sempre no passado, experiências negativas e que vão desmotivando, tirando a energia, vão fazendo a pessoa literalmente se sentir como se estivesse se deteriorando, apodrecendo, sabe? E aí a gente vai então para ansiedade, só para explicar logo essa analogia. A ansiedade ela é sempre uma viagem para o futuro. Então, o tempo todo eu estou pensando no que está acontecendo, no que vai acontecer, naquela meta que eu tenho que bater, naquele carro que eu quero comprar, naquela situação que eu quero que aconteça na minha vida. E aí a gente fica o tempo todo nesse aceleramento de pensamentos que a gente não vive o momento de agora, que é o presente. E aí o estresse, ele não é sobre o excesso de presente. O estresse, ele é sobre... ele está mais ligado à ansiedade, porque o estresse ele vem mais falar sobre esse exagero de atividade mental, vamos dizer assim. Entendi. Então, querendo tanto estar no futuro, querendo que as coisas aconteçam, e a gente pode até trazer também estresse sobre a depressão, que é esse desconforto e esse também mundo de pensamentos turbulentos o tempo todo na mente da gente sobre o passado. E aí vamos lá, o que é estresse? Estresse é tudo que tira a gente do nosso ponto de equilíbrio. Então, tudo que tira a gente desse ponto de equilíbrio causa estresse, causa esse desconforto e esse desprazer à vida da gente. Muito bem explicado. Falando aqui um pouco mais da minha experiência, certa vez eu estava em casa, né, e à noite dormindo, e comecei a ter uma sensação de falta de ar, como se eu não conseguisse respirar. Depois, no momento eu fiquei realmente desesperado, já não estava dormindo, não conseguia dormir, com o olho aberto, aquela coisa toda. E aí começou a vir aquela sensação de que eu não estava respirando. Só que, ao mesmo tempo, eu sabia que eu estava respirando, porque eu puxava o ar e o ar vinha. Só que eu puxava o ar e sentia que ele não estava, como se ele não estivesse enchendo meus pulmões. Levantei, fiquei ali preocupado e em pé, aquela coisa toda. E aí foi que eu vi que eu estava, depois, no outro dia, fui procurar ajuda e pesquisei também na internet e vi que o que eu estava tendo era uma crise de ansiedade e também talvez o início de crise do pânico. Elas são... existe distinção, isso que eu relatei para você condiz com uma crise de ansiedade ou crise do pânico? Então, olha, Yoli, a crise de ansiedade ela é um fator que é vivenciado por várias pessoas no Brasil inteiro. E aí, o que é uma crise de ansiedade? Ela é experimentada emocionalmente, então tem uma tensão, tem uma carga emocional, mas ela também é expressada fisiologicamente no nosso corpo. E aí vamos tentar distinguir um pouquinho o que é sentimento e o que é emoção. Então, o sentimento está voltado mais a questões sutis, vamos dizer assim. Agora não está me vindo nada à mente, mas aí eu vou explicando, aí vai dar para a gente entender. Okay. Emoção, além de sentimento, ela também é expressa no nosso corpo. Ela é fisiológica. Sim. E aí, vamos lá. Medo. Quando a gente está com medo, o que acontece com a gente? Dá aquele nervoso, aquele desconforto emocional, mas o medo ele é expressado no nosso corpo também. Porque daí o coração acelera, as mãos ficam trêmulas, daí a respiração fica mais ofegante também. E aí isso é uma emoção. Isso é uma reação fisiológica do corpo a uma emoção, isso que é só mental, que é só, né? Então, quando a pessoa está vivenciando uma crise de ansiedade, ela está vivenciando coisas emocionais que também são manifestadas no corpo. E, de modo geral, a ansiedade... Na verdade, de modo geral, não. A ansiedade, ela fala sobre medos. Então, são medos. Como a gente estava falando de sempre ser uma viagem para o futuro, então é sempre um desconforto, um receio acerca do que vai acontecer no futuro. E aproveitando o gancho para falar sobre ansiedade,
Tá, vamos por partes aí, que eu tô com um bocado de coisa na cabeça. Daí eu tô atropelando os assuntos. Não, mas a gente não tem problema. A gente Mas, atropela e volta. Não, é só pra ficar uma linha de raciocínio legal. Ok. Então vamos lá, ó. Daí, beleza, foi uma crise de ansiedade, e aí crises de ansiedade são assim, você passam pensamentos muito rápidos, até mesmo na cabeça da gente, que a gente nem percebe, são chamados de pensamentos automáticos, e esses pensamentos, eles deixam um rastro emocional. E aí, tá, eu tô ansioso, não sei por quê. E aí, tá, tu tava dormindo, acordou sem conseguir respirar direito, tá, do que tu tava pensando? O que aconteceu, Euler, pra tu ter essa crise de ansiedade? Eu tava dormindo, não aconteceu nada. Sim. Mas tá, pode ser que tenha acontecido um sonho, pode ser que no meio do sonho teve algum pensamento, pode ser que tu já vinha durante o dia inteiro acumulando tensões. Sim. E aí quando dormiu veio de algum modo um estalinho só para desencadear tudo aquilo, e aí é um medo de algo. É sempre um pensamento acerca do futuro. Daí vamos lá. O pânico, daí como o próprio nome diz, o pânico, o ataque de pânico, o transtorno de pânico, reação a isso, né? Ele tá dentro do espectro ansiedade. Então, fica muito difícil realmente, como tu falou, distinguir, tá, eu tô com ansiedade, eu tô com pânico, o que que tá acontecendo? Porque todo ataque de pânico, ele é ansioso, ele tá dentro da ansiedade. Mas dentro da ansiedade tem vários outros transtornos também. Sim, como, por exemplo, tem o transtorno de ansiedade depressiva, que aí bem complicado, porque daí mistura os dois, tanto o passado quanto o futuro, e enfim. Mas aí, ó, o que eu estava pensando em explicar é o seguinte. A ansiedade, ela é sempre uma viagem para o futuro, e aí tem esses medos que vêm incomodar a gente. E aí nós temos que aprender a separar o medo real do medo imaginário. Vamos lá. Nessa noite que tu acordou. Calma aí, só para fazer um parênteses aqui. Agora nós vamos entrar, eu ia te fazer essa pergunta, mas você pelo que eu entendi, você está se antecipando a minha pergunta vai lá. E respondendo. A gente primeiro falou, você explicou. É porque o que é ansiedade. Se me deixar, daí eu vou, tá certo. Vou embora. Mas é para ficar bem claro para as pessoas. Tá tranquilo. Né? Nós conversamos aqui sobre as três doenças, né? Agora a gente está se aprofundando na ansiedade. Sim. Você acabou de explicar o que é ansiedade, o que causa ansiedade. Agora, pelo que eu entendi, você ia começar a dizer como prevenir a ansiedade? Sim. Ok. Então vamos deixar claro para vocês, amigos. Agora o que o doutor Vicente vai falar é como prevenir a ansiedade, como trabalhar para que a ansiedade não te atinja. É isso? É isso aí. Vamos lá. Então, muita atenção. Vai lá. Então vamos lá. Vamos prestar bastante atenção mesmo. Existem dois tipos de medo. Tem o medo real e o medo imaginário. Quando a gente aprende a administrar esses medos dentro da gente, fica mais fácil de a gente aprender a lidar com as ansiedades da gente também. Só deixando claro que todo mundo tem ansiedade. Então, a ansiedade é um sentimento natural de qualquer pessoa. Só que quando a gente não administra muito bem essa ansiedade, ela passa de ser essa ansiedade natural para se tornar uma ansiedade que é patológica, que é a ansiedade que o pessoal sofre bastante até o ponto de precisar de uma consulta psiquiátrica para poder tomar medicamentos, porque só e olhando para si mesmo, fazendo reflexões, indo na terapia, não resolve, porque daí já é uma disfunção fisiológica. Ok. E aí, beleza. Medo real, medo imaginário. Ansiedade sobre medo. Por quê? Porque eu tenho medo do que venha a acontecer no meu futuro. Ou eu tenho receio de que aconteça, ou eu tenho receio de que não aconteça. Então, tem dois tipos de ansiedade também. Daí tu lembra pra gente falar sobre isso daqui a pouquinho, tá bom? Ok. Então tá, dois tipos de ansiedade. Depois a gente fala. Mas aí o medo real e o medo imaginário. O medo real é aquele medo que tem muita probabilidade de acontecer. Tá bom. Eu tô aqui, a gente tá aqui no estúdio com o pessoal e tudo mais, batendo um papo legal. Só que eu morro de medo de cobra.
Cara, eu assisto vídeo de cobra, aquelas cobras que dão bote no celular, daí sempre dá aquele susto, sabe? Daí vamos falar de emoção de novo, que também é fisiológica. Daí o coração começa a acelerar, dá um desconforto e tal, só de ver um vídeo de cobra na internet aí. Certo. E aí, beleza, tamo aqui. Mas aí eu fico o tempo todo com as pernas cruzadas em cima da cadeira porque eu tenho medo de uma cobra vir e me picar aqui debaixo da mesa. Faz sentido ter esse tipo de medo? Não. Então, esse seria um medo imaginário. Porque é um medo que tá aqui no estúdio, no meio da cidade. Qual a probabilidade disso acontecer? Mínima. Vamos dizer que é impossível? Não. Mas é nulo. Praticamente 0,000 infinitos zeros por cento. Então tá. Medo imaginário. Medo real é aquele medo que tem probabilidade de acontecer e bem grande. Então, se eu tô andando na rua meio-dia e eu vou atravessar a pista, uma pista muito movimentada, a BR, por exemplo, sem olhar nem para o lado nem para o outro, eu só me dou a doida e atravesso. Qual a probabilidade de acontecer um acidente comigo? É grande. Daí é grande. Eu preciso ter medo de trânsito nesse sentido, porque a probabilidade é grande de acontecer algo. Aí vamos para nossa analogia. Se eu estiver numa fazenda no meio do pasto, sem bota, só descalço lá, qual a probabilidade dessa cobra que eu tenho medo me atacar? É grande. Daí é grande. Então, numa fazenda, eu posso ter um medo real de cobra. Eu tenho um medo muito grande, vai acontecer, então, atento o tempo todo, vamos tomar cuidado. Mas onde a probabilidade é quase nula de acontecer, não tem sentido de ter esse medo. Assim como não faz sentido lá na fazenda você ter medo de ser atropelado por um carro. Assim como não faz sentido, muito bem. Já deixa de ser um medo real lá, ser atropelado por um carro. Passa a ser um medo imaginário. Isso aí. Então vamos lá. Eu não tenho problema cardíaco. Eu faço exercícios regulares, né, todos os dias e tudo mais, me exercito muito bem, tenho uma boa alimentação, então todos os meus exames estão ok, tudo saudável. Daí eu acordo de noite com falta de ar, com medo de ter um ataque cardíaco ou com medo de, sei lá, tô morrendo, vou desmaiar aqui e acabou, pronto, tchau pessoal. Daí, tá vendo como se a gente parar para pensar, se torna mais um medo imaginário do que um medo real? Sim. Porque se você fosse um cara sedentário, um cara que não se alimenta bem, um cara que fez uns exames e deu um bocadão de taxas alteradas, daí beleza, eu preciso me preocupar. Mas se não, daí não é um medo real, é um medo imaginário. E aí, o que eu faço na hora de uma crise de ansiedade? Sim. O que você fez. Vamos respirar e vamos olhar a realidade. O que está acontecendo agora? Tá tudo ok. Preciso ter medo? Não. Então, ó, E respirar calmo, né? Respirar devagar. Às vezes, o que eu busquei fazer, e eu só descobri depois, eu estava respirando forte, fundo. E aí, a recomendação é que você respire devagar, lentamente. Bem, não profundão. É isso que é para você ir se acalmando e tendo aquela noção do que é real, né? E do que não é. Porque, ó, Yuli, quando a gente entra nesse modo, quando a gente sente o medo, e como eu falei, a ansiedade nos traz esse medo do futuro, ou para que ele chegue logo, ou para que ele demore o máximo possível, daí a gente entra num estado primitivo do nosso cérebro chamado de estado de luta ou fuga. Então, sempre que a gente tem medo, desperta, tá? Eu preciso salvar minha vida. Eu vou lutar contra aquilo que está me colocando em perigo, ou se eu não dar conta, dá o pé, vou fugir. E quando a gente está nesse estado de luta ou fuga, desperta o hormônio do estresse no nosso organismo, a adrenalina, fica tudo a mil porque eu preciso me proteger. Só que nesse mundo em que a gente está hoje em dia, muitas coisas despertam isso na gente, despertam esse estresse, que era o que a gente estava falando antes. Daí eu preciso, então, não estou correndo perigo. Então, por isso que é a respiração forte, né? Então... Mas isso aí, nós estamos falando de uma crise. Mas e para uma pessoa que tem a questão da ansiedade? Eu sou ansioso. O que eu preciso fazer para remediar isso? Para
o que é o... Entendeu? Não Boa. só para uma crise, mas para uma ansiedade. Eu quero controlar, como você falou, todo mundo é ansioso, né? Todo mundo é Todo mundo é ansioso. ansioso. Mas eu preciso controlar essa ansiedade. Sim. O que eu devo fazer para controlar essa ansiedade? Todo mundo é ansioso no sentido de que todo mundo experimenta o sentimento, a Sim. sensação de ansiedade. Entendi. Daí a gente fala, a pessoa é ansiosa quando ela já vai já um pouquinho acentuado e se não controlar, sim, aí ela entra no estado de ansiedade patológica. Isso. E como controlar? Como controlar essa ansiedade? A ansiedade é medos sobre o futuro, expectativa. Então vamos aprender a lidar com as nossas frustrações? Vamos aprender a lidar com as nossas expectativas? A gente está o tempo todo esperando coisas de todo mundo e de tudo. E quando a gente para olhar a realidade... Expectativas, tendo demais. Sobre tudo. Pois é, né? Aí quando a gente para... Eu como ansioso, né? Tô falando aqui como ansioso. Tenho expectativas, crio expectativas. Mas aí quando a gente para olhar para a realidade e tentar trazer essa expectativa para probabilidade... Vamos falar sobre probabilidade de novo. Quando a gente traz essa expectativa para o real, tá? O que é provável que aconteça? A gente cria expectativa o tempo todo e é impossível não criar. Então, entendi. Você tá falando que a pessoa que é ansiosa, né? E eu tô falando de mim, né? Que eu sou. Aí você falou uma coisa muito real para mim. Eu crio expectativas sobre situações futuras. Não é só que eu fico pensando naquela situação. Eu crio muitas expectativas sobre aquela situação. E aí, qual é a solução? Aquilo que você falou lá no início. Agora tá começando a fazer conexão, né? O real do imaginário. Então eu tenho que pegar essa expectativa que eu tenho daquilo que é futuro e trazer para o real, para o possível. Não, o que é possível diante dessa... Eu tenho que pegar aquela expectativa que eu jogo lá para cima, trazer ela para o real, opa, o que é real, o que pode realmente acontecer é isso aqui. E aí eu vou baixar a minha expectativa e aí a ansiedade... Aí isso? Eu vou anular a expectativa? Não, né? Não. Só baixar ela para o real, né? Só trazer ela para um ponto equilibrado, que é o real. Então, o tempo todo a gente cria expectativa. Isso faz muito sentido agora. Alguém vem e te fala assim, Euler, não cria expectativa. É um modo de falar no senso comum, só que não tem como. Ninguém no mundo. Mas você pode regular essa expectativa para uma coisa real e equilibrada. Temos a palavra, regular. A gente vai trazer ela para um ponto de equilíbrio, fazer essa regulação para que não precisa levar uma vida, não, eu não vou criar expectativa, deixa que aconteça de qualquer jeito e tudo mais. Não. É legal ter perspectiva de futuro, é legal você pensar sobre o futuro, é legal você se planejar, só que a gente traz sempre para um ponto de equilíbrio. Então eu espero muita coisa, eu espero a melhor vida, eu espero ter um cargo legal, eu espero ter muito sucesso, só que daí eu vou trazer para o real, que é para o possível, tá? Eu quero ser um cara, meu Deus, conhecido no Brasil inteiro, beleza. Eu tô aqui em Marabá. Isso é possível de acontecer? Sim. Mas aí, em um mês, isso é possível de acontecer? Então, vamos trazer para a realidade. Eu posso chegar lá, mas vão ter passos que eu vou dando até chegar lá. Agora, eu querer estar lá... E se você superar a expectativa, que bom, né? Que bom. Que bom, que legal. Mas vamos ter a expectativa, mas trazer para o real. Mesmo que... Aí não é sonhar pequeno, é trazer para o real. Para não ficar ansioso. Gostei. Né? Muito bem colocado. Não é sonhar pequeno, é só trazer para a realidade. Você pode sonhar grande, mas até chegar lá tem etapas, tem processos, mas vamos só trazer para a realidade essa expectativa para poder dosar a ansiedade, né? Que legal. E aí, olha, beleza. É uma consulta, cara. Que massa. Eu tô adorando isso aqui, eu acho que vocês também. E que continua, tô adorando, vou me curar dessa ansiedade, viu? Aqui hoje, olha só que legal. Que tal? Olha a expectativa aí já sendo criada. Eita, caramba, acabei de, meu Deus, é verdade. Eu menos, a ansiedade impera, eu menos, não vou me curar hoje, mas eu vou aprender alguma coisa, já aprendi alguma coisa, é um processo, volta a ansiedade, sai a ansiedade. Muito bom, continue. Então vamos lá, sobre trabalhar as nossas expectativas, sobre olhar para a realidade, e aí vamos lá, exercícios. Medo real, medo imaginário, trazer a expectativa para o que é possível, para a realidade, e a gente pode também criar uma zona de... Uma zona não, como que é o nome? Um diário, uma rotina. Uma rotina de autocuidado.
E aí, autocuidado não é só sobre estética, né? Sim. Autocuidado, como o nome diz, é se cuidar. Uhum. Então, vamos criar essa rotina de autocuidado para você fazer coisas que te fazem sentir bem. Tá? Daí, isso é um coringão, tá? É uma coisa chave que vai servir para ansiedade, para depressão e para o estresse, que é o que a gente está comentando. Isso. Então, a chave é para essas 3 coisas. Vamos criar uma rotina de bem-estar. Fazer coisas que te fazem sentir bem, que te deem prazer, que te façam se sentir tranquilo. Coisas novas. Coisas novas. Uma chave. Eu vi uma vez uma especialista falando sobre esse assunto e ela colocou uma coisa que eu achei interessante. Ela disse, olha, procure um novo hobby para você. Um novo hobby, algo que você não faz ou que você fazia e deixou de fazer que você gostava muito. Sabe por quê? Ah. Não, vai lá, termina Sim. o teu raciocínio. Aí ela disse isso, ela disse, mas não é uma coisa que você já faz, é algo novo, tem que ser algo novo. E que você vai fazer, vai colocar na sua rotina para você estar fazendo. E aí eu achei interessante, fez muito sentido para mim. O senhor pode explicar melhor? Pois é, daí sabe por quê? Porque coisas novas, elas... Beleza, vai lá. Cruza os braços aí. Ok. Agora, cruza os braços de um modo diferente. Que tu não tá acostumado a cruzar. Daí. Percebeu o time? Cruzar os braços. Você já tá acostumado, vai lá e cruza. Agora, cruza de modo diferente. Tu vai fazer a matemática de como qual braço vai por cima, qual braço vai por baixo. Foi mais devagar, o movimento demorou mais, eu percebi mais o movimento. Pronto, você percebeu. E é por isso que é legal a gente fazer hobbies, descobrir um novo hobby. Porque o que é novo, a gente costuma fazer de modo consciente, porque é a primeira vez ou uma das primeiras vezes que a gente está fazendo. Aí você acaba desfrutando mais. Acaba desfrutando do momento. Entendi. Então, te trazer para o presente, aí vai lá, repetindo de novo. Ansiedade sobre o futuro, depressão sobre o passado e o presente, onde que fica? Por isso que é uma carta coringa que serve para as duas coisas, inclusive para o estresse. Que aí te trazer para o momento presente te faz desfrutar dessa experiência. Como se fosse a primeira vez, como se fosse a primeira vez. Então, um novo hobby, você vai estar lá consciente, tá? Nunca bebi água numa xícara. Então, beleza, isso é uma xícara. Eu vou olhar ela, vou entender para que serve essa alça, vou encaixando o dedo. Tá, 1 dedo, 3 dedos, daí eu vou vivendo essa experiência até entender como é que funciona. Quando as coisas entram, quando a gente já pega a prática, a gente costuma apertar o botão de piloto automático para só desenrolar. É verdade. Só que, beleza, é a automação das coisas, vamos fazendo acontecer, só que quando a gente para pensar em viver esse momento, em estar consciente do que está acontecendo nesse ambiente agora, daí a gente poupa energia, Euler. Sim. A gente vive no presente, a gente tira nossa mente do excesso de futuro, a gente tira nossa mente do excesso de passado, a gente tira o estresse, que é esse bolo de informação inteira e de sofrimento, e aí a gente liga o nosso aparelho no modo econômico, classe A. Então você trabalha de um modo melhor, você tem um melhor desempenho e você poupa energia. Ou seja, saúde. Sim. É muito interessante isso, porque até voltando aqui na questão do hobby, eu pensei, eu gosto muito de musculação, mas eu já faço musculação. Então não é nada novo para mim. Tem que ser algo novo. Então eu vou continuar fazendo musculação por uma questão de saúde, mas eu preciso procurar algo novo. Algo que, como você falou, que faça com que eu tenha que pensar no que eu estou fazendo para que eu possa desfrutar disso. Musculação eu nem penso mais, eu só vou lá e faço todo dia. Agora, já a pessoa que não tem o hábito de fazer musculação e ela vai fazer aí beleza, passa a ser um novo hobby para ela. Como eu tenho amigos ansiosos, né, a gente conversa sobre isso, e aí ele falou, cara, a minha terapia, o que me ajudou foi a musculação. Eu não fazia, e aí eu passei a fazer, foi algo novo e me ajudou muito. Hoje a minha terapia é isso aqui.
Aí no meu caso, né, que eu já faço musculação, eu tenho outra coisa, eu tenho que buscar outra coisa para fazer, para ser minha terapia, para ser a minha válvula de escape para a ansiedade. Isso é um ponto. E outro ponto que eu achei maravilhoso, essa questão da expectativa, de regular a minha expectativa. Isso é uma coisa que você viu que agorinha eu acabei de superar a expectativa. Eu já falei, tô curado. É a minha depressão falando mais alto. Mas é porque é um exercício, né? É um treinamento, né? Não é isso? É um exercício, é um treinamento. Então, você tá o tempo todo se cuidando, se percebendo. E aí, vamos lá. É legal você procurar... Só um ponto de atenção, tá? É legal você procurar novas coisas, procurar um novo hobby, você descobrir vida dentro de você. Eu costumo dizer que você é um universo de infinitas possibilidades. Então, vamos conhecer, vamos descobrir cada uma dessas possibilidades para que a gente vá gerando vida na gente. Então, isso também a gente pode até trazer para essa rotina de bem-estar. E aí, eu só queria trazer um ponto de atenção, que é o ponto de... Beleza, novos hobbies, ok. Mas daí vamos se tornar consciente também do que a gente já faz na vida da gente, porque senão a gente vai procurar um hobby, um dia esse hobby vai ficar conhecido, um dia ele vai entrar na minha zona de conforto, no meu costumeiro. E aí eu preciso procurar outro hobby, e depois outro hobby, e depois outro hobby. Então, é sobre procurar novos hobbies ou é sobre estar consciente da vida que eu já vivo nesse momento? Entendi. E aí, beleza, musculação é uma coisa que eu tenho costume, então, ok. Mas aí é estar consciente no momento da musculação do que eu tô fazendo. Daí eu vou falar uma coisa... essa consciência, né? Curtir o momento, né? Curtir o momento. Entendi. Vamos lá. Agora isso todo mundo vai entender, sabia? Vamos lá. Vamos lá. Por que sexo é bom? Por que sexo é bom? É bom porque é bom. É muito bom. O negócio é bom, né? O negócio é bom. Eu, particularmente, eu sou até... Ave Maria, acho bom demais. Então, ó... Mas por que é bom, doutor? Por que é bom? Além de ser muito bom por vários fatores... Eu sei, vamos lá, deixa eu tentar jogar aqui. Existe uma questão fisiológica, hormonal, uma descarga hormonal, sim, a liberação de diversos hormônios do prazer mesmo, como a ocitocina. Então, para além do prazer ali, os próprios hormônios do prazer são liberados. Então, a gente tem um relaxamento da mente ali. É isso aí. É um conjunto de coisas, né? Então, além de tudo isso, da fantasia, do envolvimento com outra pessoa e de tudo que acontece fisiologicamente na gente, sexo é bom porque é uma das... Hoje em dia, do modo como enfim, como a sociedade tá, o modo da loucura que o mundo tá, vamos dizer assim. É uma das poucas coisas que prendem a pessoa no momento de agora. Olha. Porque naquela hora você está envolvido pelo toque, pelo envolvimento, pelo sentimento, pelo prazer que você está sentindo com o seu corpo. Então, de modo geral, quando é bom, você não está pensando nas contas, não está pensando no que tem que fazer amanhã, não está pensando naquilo outro. E quando mesmo nesse momento você está pensando nisso tudo, daí acaba que não é tão bom assim. É bom, mas não é tão bom. Então, quando é bom porque você está naquele momento. E aí, essa é a jogada de trazer você para o agora. E aí tem várias... tem uma meditação chamada Mindfulness, que é trazer a sua... ela é chamada assim, deixa eu lembrar. O poder da presença, se eu não me engano, uma coisa assim. Mas é o quanto estar presente no momento de agora, no presente, é poderoso. O quanto é poderosa a experiência da tua mente estar no agora. E aí, vamos lá, para nossa brincadeira que a gente está fazendo essa analogia aqui. O sexo permite isso. Você está preso nesse momento de agora. Você não está pensando no que vai acontecer depois, nem no que aconteceu no passado. Você está nesse momento, vivendo essa experiência. Entendi. E aí, aí por isso, vamos lá. Então, podemos dizer que o sexo é uma excelente ferramenta anti-estresse, anti-depressão?
Podemos dizer, mas não é para essa finalidade, né? É só para sentir prazer mesmo. É? É só para sentir então prazer. Fechou, tá bom. Traz esse... Não vai fazer Traz só por esse, isso, mas né? traz esse benefício, Traz né? esse benefício, mas é pra gente viver a nossa sexualidade mesmo. Viver o Sim. momento de prazer e tudo mais. Sim, bacana. Daí não dá pra usar só pra isso. Não, Como válvula de escape. Mas tem Mas- esse efeito. mas ajuda nesse Não, sentido. ajuda total, né? Bom Tem demais. surte muito efeito nesse sentido também. Legal, legal. E você falou que ia falar sobre mais 2 aspectos da ansiedade, não é Tá, isso? isso aí. São 2 tipos de ansiedade, não é isso? Vamos Eu lá, então. lembrei. Vamos lá, que nós temos... o papo é bom, tá acabando o nosso tempo. Eita. Mas a gente vai ter, com certeza, outras oportunidades. Mas que bom. segue falando aí. Você viu como é rápido? Passa É bem rápido rápido, demais. passa. Aí, quando a conversa é interessante, então vai embora. Ó, 2 tipos de ansiedade. Ah, Tem uma ansiedade que a gente quer que as coisas aconteçam para ontem e tem a ansiedade que eu tenho medo que o futuro chegue. Então, quanto mais ele demorar, melhor para mim. Só que um dia tem 24 horas e não tem como parar o tempo. O tempo vai indo e as coisas vão chegando. Ou eu quero acelerar esse tempo para que já seja sexta-feira, por favor, sextou. Ou eu quero que, meu Deus, sexta-feira vai ser a hora que eu vou encontrar com a minha mulher e aí a gente vai ter tempo para sentar, também causa ansiedade. e aí demora sexta-feira, tomara que demore, mas Não vai chegando, demorar, vai chegar. chegando. E aí a ansiedade vai aumentando. E a ansiedade vai aumentando. Então, os 2 tipos de ansiedade. Aquela que eu desejo que algo aconteça e ela também causa mal. Aham. Ela não é... Ela é prazerosa no sentido de que uma coisa boa vai acontecer. Mas querer acelerar esse tempo também causa esse estresse, esse desconforto que pode causar crise e que também pode chegar à ansiedade patológica. Não é só porque eu quero atropelar o futuro, quero que ele chegue logo, atropelar o tempo, melhor dizendo, que ela é uma coisa boa. E a ansiedade que eu quero que demore. Eu quero que uma semana tenha 2 anos dentro dela, que é para nunca chegar no final de semana, porque no final de semana vai dar ruim, vai acontecer uma coisa ruim. Ou o pessoal que não gosta da segunda-feira, que tá no final de semana, nossa, tomara que a segunda-feira não chegue, tomara que a segunda-feira não chegue. E aí Ela vai gerando chegar, ansiedade. Né? Vai chegar, porque o final de semana tem 2 dias, né? Então, aí fica ansioso, né? Chega na segunda-feira estressado, porque a ansiedade causa o estresse, né? E aí não sabe por quê. É porque ficou achando que ia poder adiar a segunda-feira. Não vai, isso né? Aí. Interessante. Isso, Eu não dois tipos de sabia, eu não ansiedade. sabia. Aqui eu quero antecipar e aqui eu quero prolongar. Ok. E agora, depressão. Como é que a gente pode lidar melhor ou prevenir uma depressão? Olha só. Vamos pegar o chavão, vamos pegar a nossa carta coringa, que é trazer a mente para o presente. Certo. Mas aí vamos entender que a depressão, ela é sobre estar preso nesses momentos e sobre entender que é preciso entender que esses momentos ficaram lá no passado. Então vamos parar para pensar na gente, vamos parar para olhar a gente e vamos parar para perceber assim, já aconteceu. O que eu posso fazer? Eu costumo falar isso para os meus pacientes. O que eu posso fazer a partir daí? Beleza, sei lá, Deus me livre, sei lá, eu sofri uma humilhação em público. E aí, ok, nossa, aquele momento me desgasta, eu fico o tempo todo lembrando daquilo, e eu encontro uma pessoa que parece com aquela pessoa que estava lá, e aí eu fico sempre preso em sentimentos, situações que envolveram aquele momento. Mas, estamos falando sobre tempo? O tempo passou. Então, hoje eu estou aqui. O que eu quero fazer com aquela informação? O que eu quero fazer com aquilo que a depressão, ou melhor, com aquilo que aquela situação me fez sentir? Eu quero continuar vivendo e vivendo e vivendo e vivendo aquela situação? Ou está na hora de cortar esse círculo vicioso, aperta o botão de pause e vamos tentar ressignificar de outro modo? Com todo respeito, tá? Mas, de modo geral, as pessoas que têm depressão, elas se colocam numa situação, com todo respeito, eu espero que vocês me entendam, de vitimismo, não no sentido de, não liga pra pessoa, ela só quer atenção. Não é isso. Mas ela
tá naquela situação e ela continua sofrendo aquela situação e ela se enxerga apenas como sofredora daquela situação. Ela não se enxerga como alguém que pode, de algum modo, reinventar a sua realidade para sair daquele lugar. Então, a depressão... Ela se coloca no lugar de vítima o tempo todo, né? Ela se coloca no lugar de vítima o tempo todo, como eu ainda sou vítima daquilo, ainda estão fazendo aquilo contra mim. Sofresse ainda consequências daquilo, né? Vai repetindo o sofrimento, e aí é preciso a gente entender que não está acontecendo mais. Ou que eu preciso fazer algo para sair daquilo. Ah, mas eu não tenho nem força para sair desse algo. Então vamos lá. O que você quer fazer com isso? O que você quer da sua vida? Eu pergunto muito isso para os meus pacientes. Serve para várias reflexões. E aí sobre a depressão, o que eu quero fazer com aquela situação? Eu quero continuar nela? Eu quero continuar sofrendo? Ou eu quero uma vida boa? Ah, eu quero uma vida boa. Então é preciso largar de mão desse sofrimento. É preciso entender que você não está mais naquele lugar. Então, vamos lá se perguntar sobre o que quer que esteja acontecendo na sua vida. Aconteceu tal coisa, minha vida está desse jeito, não está ideal. O que você quer fazer com isso? Ou a partir disso? Sai da estática, é estática que fala? Sai da inércia, sabe? Desse movimento estático, parado. Movimento parado, que tal? Mas sai disso, sabe? Entendi. Vamos gerar movimento na vida. Muito bom. Doutor Vicente, nosso tempo acabou, infelizmente. Poxa. E eu quero agradecer, doutor, a sua presença aqui e, assim, faça suas considerações finais aí pra gente, para as pessoas que ouviram você falar desse tema. Então tá, ó. Eu quero agradecer a vocês que estão assistindo a gente, obrigado pelo convite também, foi muito bom estar aqui, partilhando um pouquinho, de certo modo contribuindo com você e com vocês, né? E aí, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que não é só sobre você identificar transtornos, é sobre você viver a melhor vida que você pode. Então, vamos supor que seja uma régua que tenha o 0, números positivos e negativos. Não é você estar em números negativos e trazer sua vida para o 0, para anular, só não quero sofrer. É sobre você crescer em números positivos. Então, viva a melhor vida que você pode. E eu queria deixar essa pergunta então, que eu acho que ela vai servir. Para aí, olha para a sua vida e pensa um pouquinho. O que você quer fazer com a sua vida? Como é a vida que você quer viver? Tá bom? E muito obrigado mesmo, Euler, pela oportunidade de estar aqui, viu? Olha, eu que agradeço mais uma vez e volto a repetir, gente, se você tem um amigo que tem ansiedade, depressão, então compartilhe essa live, manda isso aqui para ele, esse nosso programa, esse nosso podcast, tá? E fica ligado, tá? Então a gente volta a se falar na próxima quinta-feira aqui no canal A1 Esporte, às 20 horas, falando, como sempre, de saúde. Muito obrigado e até a próxima.